Hoje, dia 2 de março, completam 28 anos da partida dos Mamonas Assassinas, que em seus primórdios se chamou Utopia e lançou um único disco. Os Mamonas foi uma banda brasileira de rock formada em Guarulhos em 1995, que, como mencionado, foi originada da banda Utopia. Notabilizaram-se por suas composições que conciliavam pop e rock com gêneros musicais populares, tais como sertanejo, heavy metal, pagode romântico, vira e forró, e também por suas apresentações irreverentes e excêntricas. Tais fatores tornaram o grupo um notável expoente do rock cômico, gênero antagônico ao rock alternativo que seus integrantes vinham aplicando no repertório da banda Utopia. Os Mamonas estiveram em atividade durante poucos meses, pois, em 1996, devido a um acidente aéreo de comoção nacional, todos os membros da banda, que eram Dinho, vocal, Júlio Razek, teclado, percussão e vocais, Bento Inoto, guitarra, Samuel Reuli, baixo, e Sérgio Reuli, bateria, morreram quando a aeronave na qual voavam com destino a Guarulhos se chocou contra a Serra da Cantareira. Em seus pouco mais de 8 meses de trajetória, eles gravaram um único álbum de estúdio, Mamonas Assassinas, lançado em junho de 1995 e que vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil, feito que lhes rendeu um certificado de disco de diamante comprovado pela Associação Brasileira dos Produtores de Discos, ABPD. 2 músicas desse disco, Vira Vira e Pelados em Santos, foram incluídas entre as 10 canções mais ouvidas do país no ano de 1995. Além disso, foram lançados de forma póstuma, reunindo tanto materiais inéditos quanto gravações antigas, álbuns como Atenção, Creuzebe, A Baixaria Continua. 1998, Ao Vivo em Valinhos, 2002, Mamonas ao Vivo, 2006, One, 16 hits, 2009, e Pelados em Santos, 2011. A banda foi uma das pioneiras do gênero de rock cômico no Brasil, e continua sendo celebrada influenciando o cenário nacional da música mesmo muito tempo após seu fim. Atualmente, o seu único disco lançado prevalece como um dos 10 álbuns mais vendidos do Brasil em todos os tempos. 1990, 1989 e 92, formação da banda. Utopia, banda brasileira. Em março de 1989, Sérgio Reis de Oliveira, que mais tarde adotaria o nome artístico de Sérgio Reoli, ao trabalhar na empresa de máquinas de escrever Olivetti, conheceu Maurício Inoto, irmão de Alberto Inoto, que mais tarde adotaria o nome artístico de Bento Inoto. Ao saber que Sérgio era baterista, Maurício decidiu apresentar o irmão, que tocava guitarra. A partir daí, Sérgio conheceu Alberto e decidiram criar uma banda. Na época, Samuel Reis de Oliveira, que mais tarde adotaria o nome artístico de Samuel Reoli, irmão de Sérgio, não se interessava em música, preferindo desenhar aviões. Contudo, ao ver Sérgio e Bento ensaiarem em sua casa, Samuel se interessou pela música e passou a tocar baixo elétrico. Estava formada, assim, a cozinha da banda, com baixo, guitarra e bateria. Os 3 formaram o grupo Utopia, especializado em covers de grupos como Ultraje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e Rache, entre outras. O Utopia passou a apresentar-se na periferia da Grande São Paulo. Durante um show realizado em julho de 1990 no Parque Secap, um conjunto habitacional de Guarulhos, o público solicitou que o trio executasse a canção Sweet Child Mine, da banda americana Guns N' Roses. Como desconheciam a letra, pediram a um dos espectadores que subisse ao palco para ajudá-los. Alexander Alves, que mais tarde adotaria o nome artístico de Dinho, voluntariou-se para cantar. Mesmo não sabendo a letra, sua performance e embromation provocaram grandes risadas da plateia. E foi assim que, com sua performance escrachada, garantiu o posto de vocalista da banda. Em 1990, por intermédio de Sérgio, o tecladista Márcio Araújo, que mais tarde passou a ser conhecido como o Sexto Mamonas, foi inserido ao grupo. O último integrante a entrar para a Utopia foi Júlio César Barbosa, que mais tarde adotaria o nome artístico de Júlio Razek. Júlio era amigo de Dinho e foi incorporado para auxiliá-lo nas canções cover em inglês, além de atuar como percussionista e realizar concertos de fios e cabos dos equipamentos da banda, quando necessário. Com esta formação, a banda continuou tocando em locais de pouca expressão de São Paulo e região.
Em uma das suas entrevistas, o baterista Sérgio Reoli revelou que os melhores shows para a banda eram os beneficentes porque não gastavam nem ganhavam dinheiro. Sérgio, também em entrevista, conta que eles foram fazer um show no interior e chegaram a dormir no próprio palco, já que o dinheiro mal deu para pagar a Kombi. E, ainda por cima, na volta, Dinho, ao tentar impressionar uma menina dirigindo veículo alugado, quebrou a caixa de marchas. Em 1992, a banda conheceu Rick Bonadio, e em seu estúdio produziram o Vinil Utopia, seu primeiro e único disco independente, composto por 6 canções. Das 1000 cópias produzidas, apenas 100 foram vendidas. Naquela época, Márcio Araújo cursava Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos, e a rotina de ensaios e viagens tornou-se um obstáculo para seus estudos e projetos profissionais. Por conta disso, ele passou a diminuir seu ritmo na banda, não indo nos ensaios aos finais de semana, quando havia aulas na faculdade e nas viagens que fossem em dias úteis. Pelo mesmo motivo, não chegou a gravar nenhuma das faixas do disco Vinil Utopia, embora apareça na fotografia da capa. Com a saída do estudante da banda, Júlio Razek passou a ser o tecladista e backing vocal. Aos poucos, os integrantes começaram a perceber que as brincadeiras e canções de paródia que faziam nos ensaios para se divertirem eram mais bem recebidas pelo público do que covers e canções sérias. Gradualmente, foram apresentando nos shows algumas paródias musicais, com receio da aceitação do público. Os ouvintes, porém, aceitavam muito bem as canções escrachadas. Dessa forma, eles passaram a adotar o perfil cômico pelo qual ficariam mais conhecidos. Humilhação no Tomeuzão. A maior vontade da banda Utopia era se apresentar no principal ginásio da cidade de Guarulhos, o Ginásio Pascoal Tomeu, conhecido como Tomeuzão, que requer um mínimo de reconhecimento do artista que lá for se apresentar. Dinho e Júlio foram pedir para um dos funcionários do ginásio para fazer uma preliminar para um show de Guilherme Arantes, e ele respondeu que o local era um ginásio para grandes bandas, não para bandinha. O vocalista, ao ser barrado, discutiu com a autoridade e disse que no futuro eles seriam chamados para tocar no ginásio a pedido da própria prefeitura. 1994, mudança de perfil e gravação da demo TAP. Mamonas Assassinas, fita demo. Mamonas Assassinas. As músicas não estavam totalmente prontas e durante aquela gravação fomos arrumando os arranjos e letras. Dinho fez boa parte das letras durante a gravação das bases. Risadas e mais risadas. Bagunça total, eles eram divertidos, espontâneos e ali naquele momento nasceram as primeiras canções. Tinha cortado meu cabelo quase careca e ele me apelidou de skinhead e até usou essa palavra na canção Robocop Gate só pra me zoar, não perdi a piada nunca. Após perceberem que eles deveriam mudar de perfil, adotando uma veia mais cômica, gravaram uma fita demo com 2 canções. Rodrigo Castanho, produtor e técnico de masterização, foi quem acompanhou a gravação, que ocorreu em uma madrugada do mês de outubro de 1994, no antigo estúdio do produtor Rick Bonadio, na zona norte de São Paulo. Os músicos gravaram as faixas Mina, Minha Pitulinha, que mais tarde seria conhecida como Pelados em Santos, e Robocop Gay. Segundo Castanho, boa parte das letras foram criadas naquele momento. A canção Robocop Gay começou a ser escrita em setembro de 1994 sob encomenda para um showmício. Na manhã seguinte, Castanho encontrou-se com o produtor Rick Bonadio e elogiou as canções, dizendo que havia dado risada a noite inteira. Bonadio, então, escutou as faixas e adorou as canções, segundo o próprio, a coisa mais engraçada que já havia ouvido na vida. Ao ouvir a primeira faixa, Rick imaginou que ela poderia ser a primeira canção de trabalho da banda, mas ela teria que ficar menos brega e ganhar uma sonoridade mais rock and roll. Rick Bonadio se reuniu com o grupo e sugeriu que a mudança de perfil, além da composição das canções, deveria ser completa, a começar pelo nome. Os nomes sugeridos pelos próprios músicos foram Um Rapadas é, Tangas Vermelhas, Coraçõezinhos Apertados e Os Cangaceiros de Teu Pai. E então o baixista Samuel sugeriu Mamonas Assassinas do Espaço, que foi reduzido para Mamonas Assassinas. Este nome, de duplo sentido, casou-se perfeitamente com o novo perfil da banda. Além do nome, como a banda passou a adotar uma via mais cômica, os integrantes trocaram seus nomes e seus figurinos, que passou a ser menos rock and roll e mais caricato.
Em 2010, a Rede Record, numa matéria de Arnaldo Duran para o Jornal da Record, mostrou a primeira apresentação do Utopia em um programa de televisão. Foi no programa Sábado Show, no quadro Oficina, aberto a bandas de garagem. Nas imagens, é possível perceber o figurino dos músicos do Utopia. Bento, por exemplo, aparece com cabelo curto e de boné. E os outros com cabelos bem compridos. A partir da mudança de perfil, eles passaram a sempre se apresentar vestidos de chapolim colorado, de presidiários, bonés extravagantes e cabelos pintados, e, claro, com uma postura mais brincalhona no palco. Uma nova gravação da demo foi feita. Mina, Minha Pitulinha, ficou mais pesada e passou a ser chamada Pelados em Santos. Robocop Gay ganhou uma nova mixagem e Vira-Vira foi gravada pela primeira vez. Uma tendência diferenciada na canção infantil, pela qual o visual clean e as letras inofensivas de apresentadoras, como Angélica, Xuxa e Eliana, foram substituídas pela incorreção política e gramatical, pelas expressões de duplo sentido e pela aparência quase ofensiva de figuras como Tiririca, Sony, 1996, e Ei Rodolfo, Vardim, 1998. Mesmo assim, houve censura nas canções do grupo. Por considerar as letras das canções indecentes demais, um então diretor da Radiobras resolveu proibir sua execução na rede oficial de rádio. A determinação foi retirada por ordem da presidência da empresa. O diretor foi demitido. Com o estrondoso sucesso comercial, saíram em uma turnê, apresentando-se em programas como Jô Soares 11h30, Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão e Xuxa Park. Em fevereiro de 1996, foram destaque da capa da Billboard, em reportagem sobre as inéditas vendagens do disco de estreia. Janeiro de 1996, segundo show no Tomeuzão. No dia 6 de janeiro de 1996, eles tocaram no Tomeuzão, em Guarulhos, que anos antes os havia rejeitado. Este show ficou marcado por conta da banda de abertura dos Mamonas terem sido eles mesmos, só que vestidos de acordo com a banda Utopia e tocando músicas do antigo grupo, realizando o desejo deles de anos antes. E também por vídeos amadores que mostram o momento em que Dinho senta no palco e, em tom de desabafo, manda uma mensagem energética, repleta de energia positiva e críticas àqueles que não acreditaram no seu trabalho, dizendo que nunca se deve deixar de acreditar nos seus sonhos, pois ele e os demais integrantes sempre quiseram se apresentar ali, porém eram rejeitados. A apresentação recebeu um público de 18 mil pessoas. Um juiz não queria deixar as crianças entrarem, mas tanta gente protestou que ele liberou depois, diz Ana Paula Razek, irmã de Júlio. Os 5 integrantes preparavam uma carreira internacional, com partida para Portugal agendada para 3 de março de 1996, porém faleceram num acidente aéreo um dia antes. Acidente e fim trágico dos Mamonas Assassinas. No dia 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho Learjet em que viajavam, modelo 25D prefixo PTL-SD, chocou-se contra a Serra da Cantareira, às 23h16, numa tentativa de arremetida, matando todos que estavam no avião. O enterro, no dia 4 de março de 1996 no cemitério Parque das Primaveras, em Guarulhos, São Paulo, foi acompanhado por mais de 65 mil fãs, em algumas escolas, até mesmo não houve aula por motivo de luto. O enterro também foi transmitido em TV aberta, com canais interrompendo sua programação normal. Qual música dos Mamonas vocês mais gostam? Também, qual a melhor fase, Utopia ou Mamonas Assassinas? Deixe seu comentário, ele é muito importante para nós. Se inscreva e compartilhe com seus amigos e parentes.